Chat, o primeiro encontro do Bootcamp AI aconteceu na última segunda e muita gente deixou bastante comentário legal. Com base nisso, você poderia, por favor, começar o encontro número 2 com um breve agradecimento aos comentários? Olá a todos! É com imensa alegria que eu dou as boas-vindas ao segundo encontro do Bootcamp de Inteligência Artificial. Quero expressar aqui minha gratidão por todos os comentários positivos que a gente recebeu depois do primeiro encontro. Foi realmente incrível ver o entusiasmo e o engajamento de cada um de vocês. Como eu falei, esse é o segundo encontro de uma série de 4 abertos do Bootcamp AI. Esse é um projeto que já existia há algum tempo internamente aqui na Empíricos, em que as diferentes áreas aqui trocavam práticas e experiências das ferramentas de inteligência artificial aplicadas no dia a dia. E que, em função de alguns pedidos, extrapolou os muros da empresa nesses encontros abertos. No primeiro deles, eu mostrei o que é a inteligência artificial. Mostrei por que ela se tornou uma revolução agora. E o principal, porque essa é uma revolução muito maior do que o computador pessoal ou a internet. A gente abordou também assuntos mais polêmicos, como a possibilidade de ela tomar os empregos ou até mesmo dizimar a humanidade. Então, se você não assistiu ao primeiro encontro, eu sugiro que você não deixe de assistir. É só clicar na caixinha que está aqui em cima da tela. O conteúdo vai fazer ainda mais sentido para você se você assistir na ordem. E ó, seguindo a nossa programação, hoje a gente vai dar um passo a mais para te trazer aqui para dentro dessa revolução. Se no primeiro encontro a gente viu do que se trata a inteligência artificial e em que pé ela está hoje, no encontro que a gente vai ter aqui, eu vou te mostrar algumas das aplicações profissionais de ferramentas de IA de diferentes áreas aqui da Empíricos. Então, vamos embora! Eu vou começar esse segundo encontro retomando um assunto importante que a gente falou no encontro anterior, que é esse ponto de virada da inteligência artificial. Por que a inteligência artificial, que é um conceito que existe desde os anos 50, que é tão antigo quanto a própria computação, de repente fura a bolha da tecnologia e se torna um tema tão comentado? Comentado a ponto de fazer as empresas correrem atrás para implementar suas ferramentas, a ponto de forçar profissionais de todas as áreas a serem praticamente obrigados a aprender a usar essas mesmas ferramentas. A ponto de alçar uma empresa que até outro dia só era conhecida pela nossa bolha de tecnologia a lucros extraordinários. Qual foi esse gatilho que fez, por exemplo, o ChatGPT quebrar o recorde das redes sociais já estabelecidas, como o Facebook e o Instagram, e se tornar a ferramenta mais rápida da história da internet a ter 1 milhão de usuários? Eu diria que esse gatilho aconteceu por 2 motivos. Essas ferramentas são ao mesmo tempo acessíveis e concretas. Acompanha comigo. Pensa no famoso algoritmo da Netflix que elenca os filmes com base nas suas escolhas anteriores, ou no Google quando ele adivinha a sua busca textual. Esses, como tantos outros, são alguns exemplos de inteligência artificial generativa, ou seja, uma tecnologia que tem uma base de dados gigantesca e consegue aprender determinados padrões em função dessa base. Ou seja, uma inteligência artificial que está aí há muito tempo, que ajudou a vida das pessoas, só que passou despercebida. Sabe por quê? Porque por mais que elas te facilitem a vida, elas não fazem nada por você. No fim das contas, é você quem digita o texto final no Google. É você quem decide qual série assistir na Netflix. Eu mesmo passo horas escolhendo, mesmo com toda a IA envolvida. Resumindo, esses são alguns exemplos de inteligência artificial apenas acessível. Agora, quando essa tecnologia, além de acessível, também se torna concreta para você, como uma ferramenta mesmo, é aí que o jogo muda. E é aí que a gente tem a tal revolução da IA. E quando a gente vê o estudo da BCA Research, a gente entende um pouco melhor porque eles projetam que a inteligência artificial vai impactar a sociedade num nível muito mais profundo do que a própria internet. Segundo esses acadêmicos, o impacto da IA vai ser na ordem de grandeza das revoluções agrícola e industrial. Não por coincidência, nesses 2 acontecimentos, o grande impacto social aconteceu a partir do acesso do homem a algumas ferramentas concretas. Na Revolução Agrícola, o arado fez com que os sapiens dominassem a técnica de cultivo e parassem de depender somente da caça para sobreviver. E na Revolução Industrial, a invenção da máquina a vapor fez com que uma dezena de pessoas tivesse a produtividade de milhares de artesãos. Ou seja, as duas são ferramentas concretas. Se você for ver, essa mesma concretude acontece quando você usa o ChatGPT, o Bard, o Midjourney ou alguma outra ferramenta de IA. E é aqui que essas ferramentas se diferem de todas as outras utilizações anteriores da IA. São ferramentas que praticamente te permitem delegar uma determinada tarefa. Eu disse praticamente porque elas ainda não conseguem assimilar uma tarefa com o mesmo grau de sofisticação de um ser humano. Da mesma maneira que um arado não cultivava sozinho um solo na Revolução Agrícola, o ChatGPT não vai escrever para você com a mesma qualidade que você mesmo escreve. Quem aplica essas ferramentas de verdade sabe que ainda tem bastante limitação nelas.
Eu sei que com certeza você vai se deparar com um monte de curso por aí, dizendo que pode te ensinar a usar as ferramentas de IA a ponto de você ganhar um funcionário sem precisar pagar hora extra. Mas quando você ouvir algo assim, desconfia, porque pelo menos até esse momento, essa ainda é uma realidade bem distante. E não é só uma opinião minha. O Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais vivos, escreveu um artigo no New York Times intitulado A Falsa Promessa do ChatGPT, em que ele exalta o componente humano na utilização não só do ChatGPT, como de todas as ferramentas de IA, pelo menos até esse momento. Nesse artigo, ele diz que o ChatGPT carece de capacidade crítica, sendo incapaz de tecer alguma explicação plausível sobre qualquer assunto. E o mais interessante é que, mesmo com essa visão crítica, o Chomsky não é contra a existência dessas ferramentas. Pelo contrário, ele assume que utiliza para gerar legendas de vídeos e outras funções mais operacionais. Ele só faz um contraponto que enaltece quem utiliza essas ferramentas, ou seja, nós humanos. Eu trouxe esse ponto de vista porque você pode perfeitamente se beneficiar das ferramentas de IA, mas ciente das limitações que elas ainda apresentam. Quando você entende isso, você consegue perfeitamente extrair o melhor dessas ferramentas. Com os estímulos certos, você pode transformar o ChatGPT, o Midjourney e diversas outras ferramentas numa espécie de estagiário, já que você vai precisar o tempo todo ensinar e também conferir o que elas produzem. Ainda assim, esse estagiário tem a capacidade de redigir textos, de produzir imagens, de editar vídeos, de fazer tarefas que te economizam um valioso tempo, como essa dica do Paulo Camargo que eu vou te mostrar. O Paulo foi o meu colega de engenharia mecatrônica lá na USP e é meu colega aqui na Empíricos, na parte de growth também, na análise de criptoativos. E assim como eu, ele acompanha de longa data essa evolução da inteligência artificial. Eu separei um trechinho de uma live que ele fez com o Beto Altenhofen, que é o nosso chefe de marketing, na qual o Beto pediu para que ele apresentasse algumas ferramentas de IA que não fossem ChatGPT. Dá só uma olhada. Acho que uma das dificuldades no mundo de hoje é o consumo de informação, porque a gente tem acesso a muita informação, né, e a gente não tem tempo para consumir tudo. Uma ferramenta que a gente até usa internamente aqui chama summarize.tech. É um site. Você pode digitar ali na URL, summarize.tech. É uma ferramenta que você pode colar qualquer URL de vídeo do YouTube e ela já dá um resumo escrito do que aquele vídeo está tratando sem você precisar ler. Então, e ele dá isso, você precisa pelo menos respeitar o prazo de rolagem do vídeo ou não? Não, é na hora, assim, você passa lá, tipo, clica no botão, carrega lá, já mostra o texto, falando os key points do vídeo e tal. Muito legal, acho que vale a pena se quiser depois testar aqui com a live do Beto. Ele vai me matar. Não, que isso, ó, ficou uma puta de uma dica, hein? E aí, o que você achou? Se você já conhecia e já utilizou o Summarize, aproveita e comenta aqui embaixo a sua impressão. Eu particularmente gosto dessa ferramenta porque ela me otimiza uma função operacional. Lembrando o que disse o Chomsky, eu não delego ao Summarize a visão crítica ou a explicação, mas eu economizo muito tempo graças à transcrição que ele consegue fazer de um vídeo num tempo ridiculamente curto. Aliás, por falar nas ferramentas que eu utilizo, uma outra que eu conheci recentemente e gostei bastante é o Gamma para apresentações. Nela você descreve brevemente o projeto a ser apresentado e ela desenvolve tudo. O esqueleto da apresentação, o design, os slides, tudo mesmo. Claro que é importante que você valide esse conteúdo, obviamente, né, vão ter algumas partes bem genéricas, mas essa ferramenta serve muito bem para estimular você a ter novas ideias. E é excelente para acabar com aquele medo da folha em branco. Bom, seguindo aqui, eu vou trazer um exemplo para você da utilização do DALL-E, além, é claro, do grande representante dessas ferramentas de IA, que é o ChatGPT. Os exemplos que eu vou trazer aqui, eles vêm do Walter Rebelo, que trabalha também comigo lá na análise de criptoativos. Essas são ferramentas muito poderosas e eu utilizei tanto o ChatGPT quanto o DALL-E, que são produtos da mesma empresa, para criar duas soluções bastante interessantes, uma para o time onde eu trabalho e outro para um experimento fora do trabalho. Bastante tinha me pedido para a gente começar um simulador, né? Então programar um simulador de estratégias de cripto, de compra e venda do zero. Eu tenho um background com programação e análise de dados, mas eu nunca tentei tocar um projeto desse tamanho. Só que com o ChatGPT, e assim, o GPT-4 mais especificamente, me permitiu que eu pudesse experimentar de projetos muito mais desafiadores. É como se eu tivesse um tutor do meu lado. Então eu consegui programar um simulador de estratégias do zero, que ele serve para embasar nossas decisões em estatísticas e para parametrizar o que a gente faz com as nossas carteiras aqui dentro da Empíricos. Além disso, eu utilizei a tecnologia do GPT e do DALL-E, que é um gerador de imagens,
para começar um negócio do zero com meu irmão, sem mesmo morar no mesmo estado que ele. Essa inteligência artificial ela resume textos enormes proferidos por um tribunal de justiça e a gente utiliza esses resumos em massa para distribuir isso para professores, para advogados e para servidores públicos que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Além disso, a gente utilizou o DALL-E para gerar a própria logomarca do negócio. Esse é mais um exemplo que deixa clara a diferença entre uma inteligência artificial generativa e uma ferramenta de inteligência artificial generativa. A ferramenta é aquela que você pode delegar, não a tarefa inteira, mas uma boa parte dela. Sobretudo uma parte mais operacional que faria você perder muito tempo. E por fim, o último exemplo de utilização do ChatGPT que eu faço questão de mostrar para você vem do nosso time de social media. Para você ter uma ideia, a equipe de social aqui da Empíricos cuida dos perfis das redes sociais de grande parte dos analistas aqui da casa. E é só uma das atribuições deles. Só nessa função é preciso pensar em diferentes narrativas, roteiros, posts, carrosséis, enfim, diversos formatos e assuntos todos os dias. E a equipe faz isso mantendo uma produtividade bem alta com 5 pessoas apenas. Um dos segredos é que todos lá conhecem bem as ferramentas de IA. Olha só. Eu sou a Thay Azevedo, eu faço parte do time de social media aqui da Empíricos. Como o Bazan falou, a gente toma conta de todos os perfis das redes sociais aqui da casa, com um time bem enxuto. E como que a gente faz isso? Utilizando inteligência artificial. Ela é uma forte aliada nossa. E eu vou te mostrar aqui hoje na prática 2 inteligências artificiais que estão no seu celular. Estão disponíveis gratuitamente para você começar a usar a partir de agora. A primeira delas é o Transcriber Bot. É um bot, um chatbot dentro do Telegram. Você vai abrir o aplicativo do Telegram e aqui na parte de cima você vai buscar por Transcriber Bot. Então a gente vai clicar em iniciar. E aí aqui você tem as opções para escolher o idioma. Eu vou escolher aqui o português do Brasil. Pronto. A partir de agora a gente pode mandar um áudio e ele vai transcrever aqui na hora. Vamos fazer um teste. Teste de transcrição de áudio. Pronto. Ele já transcreveu o áudio pra gente. Essa é uma ferramenta que a gente utiliza aqui todos os dias. Como? Eu peço para o especialista mandar um áudio com um conteúdo técnico, a parte técnica daquilo que a gente vai usar nas postagens. E, a partir desse áudio, eu transcrevo e utilizo o ChatGPT, que eu vou te mostrar aqui também na prática como a gente faz para integrar essas 2 ferramentas. O ChatGPT, na versão 3.5, ele também é gratuito, você pode abrir do seu computador ou do seu celular. E aqui a gente já está na conversa do ChatGPT. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu ensinei o ChatGPT aquilo que eu queria que ele fizesse, né? A gente não pode abrir o chat e sair fazendo perguntas aleatórias porque a gente vai receber perguntas aleatórias. Então, colocar prompts corretos ali, bem intencionais, vai te ajudar na sua criação de conteúdo. Aqui, eu comecei ele ensinando a ser a Thay. Então, eu dei aqui esse prompt para ele, falando quem ele deveria ser e qual é a personalidade que ele deveria assumir a partir de agora. Então, falei para ele também, a partir de outro prompt, como ele deve se comportar na escrita. E aí, então, eu comecei a entrar mais na parte do conteúdo. E aí eu disse, bom, hoje a gente vai escrever um conteúdo para o João. O texto já está pronto. Agora que o chat já entendeu quem ele é, a personalidade que ele tem que assumir e o tipo de escrita que ele vai utilizar, a gente vai imputar o que a gente transcreveu lá no Transcriber Bot para cá. Eu já tinha uma transcrição de um especialista nosso, eu vou usar o nome dele aqui de João, e eu dei o seguinte prompt. Falei que o texto do João já estava pronto e pedi então que ele analisasse o tipo de escrita do João. Não era a escrita do João, era a transcrição do áudio do João que eu joguei aqui. Então, o que o chat fez, né? Ele pegou a transcrição do áudio do João e avaliou o tipo de escrita do João. Depois o que eu fiz foi pegar um texto de minha autoria, com as minhas palavras, e colocar aqui para o chat ler. Ele avaliou também o texto que foi escrito por mim. E na sequência, eu pedi que ele reescrevesse o texto que eu escrevi, mas utilizando as palavras do João. Então, aqui, ele me trouxe o texto com a mesma base que eu havia escrito, mas com as palavras do João. Então, o resultado foi incrível, porque o João, por exemplo, ele não fala a palavra você, ele fala tu. O João não utiliza a palavra dinheiro, o João utiliza a palavra grana.
Ele pegou o texto inicial e colocou exatamente como se fosse o João que tivesse escrito. Essas são duas das ferramentas de inteligência artificial que a gente usa aqui no nosso dia a dia, que nos ajudam muito na criação de conteúdo, e eu tenho certeza que pode te ajudar também, e já estão disponíveis gratuitamente no seu celular. O mais legal é que esse é um prompt apresentado pela TAI e que pode ser perfeitamente adaptado, seja qual for o seu uso do ChatGPT, seja qual for o seu trabalho. Você viu? Isso aqui é inteligência artificial aplicada de verdade. Mas tudo isso que você viu aqui não é nem a ponta do iceberg do conteúdo que a gente vai apresentar quando a gente fechar o grupo do Bootcamp. Como eu venho te falando, o Bootcamp AI é o grupo fechado que vai muito além dos muros da Empíricos. Então, não é só cada área nossa aqui que vai apresentar com mais profundidade a sua utilização da IA. A gente vai ter a honra de apresentar cases de empresas convidadas que são verdadeiras autoridades em tecnologia e que vão compartilhar suas visões, aplicações e até as próprias ferramentas de IA que elas desenvolveram. Mas esse é um assunto só para o nosso encontro da próxima segunda-feira, na data que está aparecendo aqui na sua tela e que vai ser também nosso último encontro e o mais importante. Até lá, a gente ainda tem um longo caminho. Bom, recapitulando, no nosso primeiro encontro a gente viu do que se trata essa revolução AI. No encontro de hoje, a gente se aprofundou um pouco mais no conceito e nas aplicações dessas ferramentas. Você viu com clareza a dimensão dessa revolução e que não pode se dar o luxo de não querer utilizar as ferramentas de inteligência artificial. E no próximo encontro, eu vou te mostrar um outro lado da IA aplicada, como você pode ganhar dinheiro com isso e como as empresas vêm se valorizando nesse setor. E principalmente, como diferenciar as empresas de real potencial de crescimento daquelas empresas que estão no fim da festa. Para isso, eu vou contar com a participação do analista da Empíricos e um dos maiores especialistas no setor de tecnologia, o Richard Camargo. Mas esse encontro vai acontecer só na próxima sexta-feira, dia 16, no horário que está aqui na sua tela. Agora, eu vou te pedir duas coisinhas, super simples. A primeira é para você comentar aqui embaixo com a hashtag FerramentasIA qual foi a ferramenta que eu mostrei aqui que você mais gostou. E também te convido a usar a mesma hashtag e dar uma dica para mim e para todo mundo que estiver acompanhando a gente sobre alguma ferramenta que você utiliza. Eu faço questão de ler todos os comentários que aparecem, ainda mais tratando de uma dica que pode ser bem valiosa para mim. A segunda coisa que eu vou te pedir é para compartilhar esse conteúdo com alguém que você imagina que possa ser útil. Como a gente viu aqui, nenhum profissional pode mais se dar o luxo de não conhecer ou implementar as ferramentas de IA. E agora que você já conhece, eu te espero na próxima sexta para a gente descobrir como é possível ganhar dinheiro com elas. Um abraço e até lá!